O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão da vida. O bom pastor. O assunto de hoje é Deus, o Filho, Jesus Cristo. Então, para a gente começar aqui esse estudo, vamos para 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Quando estamos falando de Deus, o Filho, estamos falando da segunda pessoa da Trindade. Este, Jesus Cristo, se fez carne, é Deus encarnado e ele habitou no meio de nós. Diferente de Deus o Pai não se fez carne. O Espírito Santo não se fez carne e nasceu da Virgem Maria. O que a gente vê aqui é que isso acontece exclusivamente com Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Deus se fez carne. Onde mais que a gente pode ver esse sentido, esse versículo sendo utilizado? João capítulo 1. João capítulo 1 é um ótimo versículo também, capítulo 1, versículo 1, para a gente entender o que seria Deus encarnado, a palavra se fazer carne. No princípio era a palavra, então a palavra sempre existiu. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, ao mesmo tempo que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo não é o Pai, ele é Deus. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus sempre existiu. Ok? E aí chegou um momento em que, através do nascimento virgem, a palavra se fez carne. 1 João capítulo 1, indo aqui para o versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra tomou um corpo como nós. O que é carne? Carne é isso que nós temos aqui em nosso corpo. É isso que fica doente. É isso que necessita de água, necessita de alimento, sofre dor, precisa descansar, precisa dormir e inevitavelmente morre. Então, Deus, o Todo-Poderoso, que sempre existiu, onipotente, onisciente e onipresente, ele tomou a forma de um servo. Não Deus o Pai, não Deus o Espírito Santo, mas Deus o Filho. Ele tomou a forma de um servo, ele se colocou sujeito à fome, à dor, à sede e também à morte. A todas essas necessidades que nós sofremos, tentado como nós, mas ainda assim sem pecado. Então, olha que grande exemplo de liderança que a gente tem de Deus. Deus se fez carne e nos mostrou um incrível exemplo de como agirmos. Jesus Cristo cumpriu toda a justiça. Ele não pecou em nenhum momento, nunca mentiu, nunca transgrediu. Por mais que ele fosse tentado, nunca pecou. Ao contrário de nós, que somos tentados e pecamos. Então a gente é falho, o ser humano é falho. Mas isso é por conta do nosso livre-arbítrio, a gente não é obrigado a pecar. Jesus Cristo veio em carne. Ele veio em carne, em sangue e em água. Ele nasceu da Virgem Maria, ele é filho de Maria segundo a carne, ele tinha um sistema circulatório, ele tinha sangue no corpo dele, pelo sangue derramado dele ele lavou os nossos pecados e ele tinha um corpo como o nosso. Então, estes são um dos princípios envolvidos com a palavra se fazendo carne. Agora, olha que interessante, se a gente for aqui para o versículo 12, mas a todos quantos o receberam, a ele deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. A Bíblia nos ensina que se a gente acredita no nome de Jesus Cristo, a gente é chamado de filho de Deus. É um sinônimo para eleitos, para salvos, para santos. Mas aí que está a questão. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos entender mais essa relação do porquê ele é chamado de o Filho. Primeiro ponto, Jesus Cristo sempre, eternamente, compartilhou e compartilha dessa relação de filho com Deus o Pai. A gente precisa de um pai para ter um filho, e a gente precisa de um filho para ter um pai. Ok? Então, essa relação ela é eterna. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. Então, sempre Jesus Cristo existiu. Não houve um momento onde ele começou a existir. A partir desse ponto, Jesus existiu. Não. Ele é eterno. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Deus é. Compartilha dessa questão. Deus é. Sempre existiu. Sempre vai existir. Nunca vai chegar um momento onde Deus não existe mais, onde Deus... Ou, por exemplo... teve aqui um evento em que Deus começou a existir. Não, ele sempre existiu, ele está fora do tempo. Então a gente tem essa relação eterna entre pai e filho, que Jesus Cristo compartilha com Deus o Pai. A gente tem também a questão que
quando Jesus Cristo nasceu segundo a carne, ele não nasceu de José. Ele não nasceu de um pai físico aqui na terra. Ele nasceu de Deus o Pai. Foi um nascimento virgem. Não teve essa parte paterna segundo a carne. Foi Deus o Pai que preparou um corpo para Cristo. E a gente tem um terceiro ponto, então até agora é o quê? Essa relação eterna entre pai e filho, um nascimento virgem, ou seja, não teve um marido envolvido aqui na terra, não teve um homem aqui envolvido, e a gente tem também o terceiro ponto, que é Jesus Cristo é a primícia da ressurreição. Jesus Cristo foi o primeiro a ter esse corpo glorificado. Vamos para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, onde a gente vai ver o momento onde os apóstolos falam deste evento. Atos capítulo 13. Porque, de fato, a Bíblia diz que Deus, o Pai, falando a Jesus Cristo, neste dia eu te gerei. Aí o que muitas pessoas vão engasgar, vão tropeçar, é pensar que falar, Jesus Cristo começou a existir nesse dia. Não. O que Atos capítulo 13 está se referindo é a ressurreição. É a Cristo ressuscitando. Então, indo aqui para Atos capítulo 13, versículo 33. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então é nesse sentido que nós também somos filhos de Deus. Porque quando a gente é salvo, quando a gente acredita em Jesus Cristo, Deus cria um novo homem em nós. A gente ganha a vida eterna. Esse novo homem, ele vem de Deus. Ele não pode pecar. Então esse novo homem, ele é espírito, ele não é carne. Jesus Cristo, de certa forma, ele compartilha, nesse mesmo sentido, de filho de Deus com a gente. Por quê? Porque um dia a gente também vai receber um corpo glorificado. A gente também vai ressuscitar. Porém, a gente existe desde o princípio? Não. A gente sempre mantém uma relação de filho e pai com Deus o Pai? Não. Teve um momento que eu comecei a existir. E outra pergunta, você tem um pai segundo a carne? Você veio de nascimento virgem? Porque eu não vim. Então eu tenho um pai segundo a carne. Então, Jesus Cristo tem 3 motivos distintos porque ele é chamado de o Filho. A gente tem somente um motivo porque a gente é chamado de Filho de Deus. Então vamos aqui para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Eu acredito que é muito interessante da gente dedicar um tempo a explicar essa diferença de por que Jesus é Filho de Deus e por que os cristãos também podem ser chamados de Filho de Deus. É essencial que a gente entenda isso. E, novamente, não é toda pessoa no mundo que é chamada de Filho de Deus. Somente quem crê em Jesus Cristo. Somente quem nasceu de novo. Vamos aqui para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Deus o Pai utilizou Deus o Filho para fazer o mundo, para fazer os planetas, para fazer as coisas. No princípio, a palavra estava com Deus. E o que aconteceu? Deus disse, haja luz. Ele disse, ele usou a palavra dele. E houve luz. E aconteceu. Então, Jesus Cristo, ele também é o Criador. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, não, Jesus Cristo não é o Criador, ele é filho do Criador. Hebreus capítulo 1, João capítulo 1. E a gente tem vários outros locais onde fala que Jesus Cristo criou as coisas. Jesus Cristo criou os mundos. Vamos continuar a nossa leitura aqui. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa. Que pessoa? A pessoa de Deus o Pai. A Bíblia usa a palavra pessoa para se referir a Deus. Então é correto, é biblicamente correto eu falar a pessoa de Deus o Pai, a pessoa de Deus o Filho e a pessoa de Deus o Espírito Santo. E olha que interessante, ele é a imagem expressa. Vamos continuar lendo aqui o capítulo. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Jesus Cristo não é Miguel Arcanjo. Jesus Cristo não é um anjo. A Bíblia enfatiza isso constantemente em Hebreus capítulo 1. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma falsa religião chamada Testemunho de Jeová, que vão dizer não somente que Jesus Cristo é um Deus menor, diferente de Deus o Pai. Diferente de Deus, a gente tem Deus e a gente tem um Deus, que é Cristo. Não somente isso também, mas a gente vai ter eles dizendo que Jesus Cristo é Miguel Arcanjo. O que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 5? Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez, tu és meu filho, neste dia te gerei? E outra vez, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Justamente uma pergunta mostrando que ele nunca disse isso para nenhum anjo. Tu és meu filho, neste dia eu te gerei. Nunca disse para nenhum anjo, em nenhum momento eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho.
Então Jesus Cristo não é um anjo. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo sempre existiu. Ele não é um ser criado. Sempre existiu. E outra questão interessante, ele é a imagem expressa da pessoa do Pai. O que isso quer dizer? Vamos para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. A gente sabe que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E dá para entender o que isso quer dizer. Deus tem 2 olhos, Deus tem 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, um formato similar ao nosso. Afinal, nós fomos criados à imagem dele. Mas a gente não é idêntico a Deus. Imagem expressa é um conceito muito mais profundo do que semelhança. Imagem expressa quer dizer idêntico. Isso significa que, se você ver Jesus Cristo, você está vendo como é o Pai. Porque eles são idênticos em aparência. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é idêntico a Deus. Ele é a imagem expressa de Deus o Pai. Se você conseguisse ver Deus o Pai, que nenhum homem consegue, mas se você conseguisse ver Deus o Pai e lá, lado a lado dele a gente tivesse Deus o Filho, eles iam ser idênticos. Gêmeos univitelinos, próximos a isso, no qual a gente tem um gêmeo que é idêntico ao outro. Então, é basicamente isso que imagem expressa quer dizer. Eles têm essa mesma aparência. Quando a gente está falando aqui desse formato glorificado, esse corpo glorificado, que a gente tem Jesus Cristo com os olhos de fogo, essa face dele brilhando, a gente olha as descrições que a Bíblia nos dá e são muito parecidas quando a gente tem a glória de Deus aparecendo, Jesus Cristo na sua transfiguração, e claramente a Bíblia nos diz que ele é a imagem expressa do Pai, que ele é a imagem do Deus invisível. Então a Bíblia confirma que Jesus Cristo é idêntico a Deus o Pai. Porque nele todas as coisas foram criadas, novamente. Jesus Cristo criou todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. E ele é antes de todas as coisas. Cristo sempre existiu. E por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo da igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Jesus Cristo em todas as coisas possui a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado, nós somos salvos. A gente consegue obter o perdão de nossos pecados por conta que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ele foi para o inferno por 3 dias e 3 noites por nós, por nossos pecados, por nossas transgressões. Vamos aqui para Filipenses. Filipenses, a gente retorna um livro aqui. Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, indo aqui para o versículo 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não foi usurpar o fato de Jesus Cristo ser igual a Deus. Jesus Cristo é igual a Deus. Então, não é como se Jesus Cristo estivesse roubando a glória de Deus. Ele é Deus. Okay? Então, não foi uma usurpação. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Indo aqui, continuando o versículo. Mas se fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. A palavra se fez carne. Jesus Cristo tomou uma forma de um servo e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo está acima de todo o nome. Ah, acima de Jeová? Sim. Acima de Todo-Poderoso? Sim, Deus tem vários nomes, mas Jesus Cristo, este nome foi exaltado acima de todo o nome. E a gente vê esse conceito constantemente pela Bíblia. Vamos continuar aqui a leitura do versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como eu disse,
isso é um conceito de que Jesus Cristo é o nome acima de todos os nomes, ele é constante pela Bíblia. Vamos para Salmos. Salmo 138 aqui. Vamos para Salmos 138, logo no final dos Salmos 138. Indo aqui para o versículo 2. Adorarei em direção ao teu santo templo e louvarei o teu nome por tua benignidade e por tua verdade, pois tu magnificaste a tua palavra sobre todo o teu nome. Deus magnificou, elevou a sua palavra acima de todo o nome dele. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Até no Antigo Testamento a gente vê este conceito. Vamos para Atos, capítulo 4. E o que quer dizer que o nome de Jesus Cristo é magnificado acima de todo nome? É pelo nome de Jesus Cristo que nós somos salvos. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, chegando aqui na conclusão. Novamente, o assunto de Trindade é sempre extremamente interessante, a gente pode aprofundar de vários momentos. Se fosse só para eu falar como Jesus Cristo não é um anjo, eu já daria um vídeo inteiro, e eu provavelmente vou fazer, porque infelizmente muitas pessoas são enganadas pela falsa religião dos testemunhos de Jeová. Então, Atos capítulo 4, indo aqui para o versículo 10. Atos capítulo 4, versículo 10. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, este homem está em pé diante de vós. Ele, falando de Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. O nome de Jesus Cristo é o nome dado pelo qual nós somos salvos. Não tem como uma pessoa ser salva nos dias de hoje sem o nome de Jesus Cristo, sem a palavra de Deus. Sempre é assim. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé é revelada A salvação é revelada de fé para fé. Vamos para Romanos capítulo 1, só para eu não pegar e falar totalmente com palavras opostas do versículo aqui, não estou conseguindo lembrar exatamente ele. Romanos capítulo 1, versículo 17, porque nele a justiça de Deus é revelada. De fé em fé, a justiça de Deus, ela é compartilhada, ela é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E vamos aqui para João, capítulo 14. Jesus, o nome exaltado acima de todo nome, aquele que morreu por nossos pecados e ascendeu e está hoje em dia na destra de Deus o Pai. Sim, de fato foi algo maravilhoso que ele fez por nós e sem dúvidas os apóstolos ficaram com um grande pesar de terem que ficar afastados fisicamente de Jesus Cristo, depois de tanto tempo próximos dele. E a gente pode pensar hoje em dia, poxa, eu queria estar naquele período lá que Jesus Cristo estava em sua ministração na terra, eu queria estar vendo aqueles milagres, eu queria estar aprendendo com ele lá fisicamente, mas a gente não precisa ficar desolado, a gente não precisa ficar triste. João capítulo 14. Por quê? Porque Deus não nos deixa sozinhos nunca. João capítulo 14, versículo 16. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Novamente a gente vê a Trindade. Jesus Cristo orando ao Pai e ele nos dando outro Consolador. Para que ele possa habitar convosco para sempre. Deus habitando conosco para sempre. O Consolador estando constantemente, dia após dia, conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo. Eu voltarei para vós. E eu não vos deixarei sem consolo. E eu voltarei para vós. Então, lê até que esse versículo de novo para mostrar o quê? Que Jesus Cristo também vai voltar. A gente hoje em dia não está sem consolo. Mas além disso também, Jesus Cristo um dia vai estar retornando no arrebatamento. A gente sabe da terceira vinda de Cristo também que vai acontecer posteriormente para começar o seu reino de 1000 anos. E é nisso que eu encerro o vídeo sobre Deus o Filho. Deus manifesto na carne, a palavra que se fez carne, habitou no meio de nós, cumpriu toda a justiça e morreu por nossos pecados. Jesus Cristo, o nome acima de todo nome. Muito obrigado a todos que assistiram.
Que Deus abençoe vocês e até mais.